Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu recebi R$ 95 mil de dividendos em 6 anos. Você acreditaria que um professor de matemática conseguiria se aposentar em apenas 6 anos? É isso que você vai encontrar nesse vídeo e muito mais. Além disso, eu vou te apresentar vários fatos importantes, dicas, quais foram os meus acertos e os meus erros no mercado financeiro. Certamente você pode ter uma trajetória muito bem sucedida, assim como eu estou conseguindo alcançar bons resultados no mercado. Vamos lá. Pois bem, o primeiro ponto importante aqui que eu vou apresentar para vocês é o seguinte: nós já estamos aqui com a planilha, onde nós temos os dados referentes aos dividendos que eu recebi trimestre a trimestre no ano de 2020, que foi justamente o primeiro ano que eu comecei a investir. Alguns fatos importantes. Nesse primeiro ano, a minha média mensal de dividendos foi de aproximadamente R$ 42, a média mensal de aportes foi aproximadamente R$ 4 mil. Se você analisar a relação entre os dividendos e os aportes, deu aproximadamente 1%. Então, teoricamente, foi um retorno muito baixo. Porém, em 2020, a Selic final do ano estava em torno de 2%, foi bem no comecinho da pandemia. Então, teoricamente, ainda que tenha sido um retorno baixo, a Selic também foi muito baixa nesse ano, se você quiser usar como comparação. O meu primeiro aporte nesse ano foi exatamente no dia 3 de abril de 2020. Eu não me esqueço dessa data, ela foi muito importante. Esse foi o meu primeiro acerto no mercado financeiro, porque realmente eu comecei a investir, eu tomei coragem para investir em ações. Então, se você ainda tem medo de investir em ações, saiba que o seu primeiro acerto vai ser quando você der esse primeiro passo nos investimentos. Bem, quanto que eu investi nessa data? Eu investi aproximadamente R$ 700. Então, você deve estar se perguntando, poxa, quanto que eu devo investir de início? O que couber no seu bolso? Obviamente, é importante que você comece com pouco, tá bom? Porque você está iniciando, então você ainda não tem muita experiência, na verdade você não tem experiência nenhuma. Mas, assim que você der o primeiro passo, basicamente você vai começar a fazer parte do mercado financeiro. Acho que o maior acerto é você começar, independente de qual ação você for comprar. Hoje, você vai dar umas dicas de como você começar, os erros que você cometeu. Eu cometi erros também. Eu tive que desistir de algumas ações, abrir mão dessas ações, para que eu possa comprar ações melhores, porque antigamente eu não sabia, eu cometi o erro, mas eu comecei. E aí depois você começa a ter o costume. O melhor é começar, mesmo que você erre não compra da ação, depois você vai acertar e vai melhorando. Exato. E vai... Os acertos que você vai acumulando ao longo do tempo, né, Sérgio? Basicamente, eles são capazes de eliminar o efeito dos erros que você cometeu lá no início, né? Exato. Essa é a grande verdade. Pois bem, pessoal, então continuando aqui, ó, o meu primeiro aporte foi esse que eu comentei com vocês, de aproximadamente R$ 710. E a minha carteira inicial, vamos lá, até eu fui puxar naquelas planilhas antigas, sabe quando você guarda uma informação e você vai buscar lá atrás? Então, ó, a minha primeira carteira de ações foi o seguinte: eu comprei 5 ações do Banco do Brasil, 5 ações do Carrefour, que já nem tá mais na nossa bolsa, 4 ações do Fleury, 5 ações da JBS, a JBS que também já não está mais listada na nossa bolsa, e 10 ações da Petrobras. Então, no meu primeiro aporte, eu montei uma carteira com 5 empresas e um total de 29 ações. Por acaso, se você já teve alguma dessas ações, deixa um comentário aqui no nosso vídeo, por exemplo, ó, eu tenho o Banco do Brasil, ou já tive Carrefour, é muito importante pra gente saber. Quem sabe nós não fomos sócios aí em algum momento, tá? Lembrando que esse vídeo surgiu por questões que vocês deixaram no vídeo anterior, né? Então, exatamente falando sobre isso. Exatamente. Hoje a gente está esmiuçando um pouco mais sobre a sua carteira, que obviamente tem pessoas também pedindo para abrir a minha carteira. Mostrar como que é. Mostrar as compras. Isso a gente vai fazer futuramente. Isso. Mas lembrando que isso surgiu por causa dos seus comentários. Então, verdade. Comenta aí, deixa aí as suas dúvidas, o que você quer para um próximo vídeo. Exatamente. Isso que o Sérgio trouxe é muito importante, pessoal. A ideia do vídeo surgiu de diversas dúvidas, diversos comentários que surgiram em outro vídeo, que foi quando eu mostrei qual foi o meu segredo que fez eu me aposentar em apenas 6 anos, tá? Um professor de matemática do ensino fundamental, como assim? Você pode estar achando que é uma loucura, mas na verdade é exatamente o que aconteceu comigo, tá? Deixa um comentário aqui exatamente sobre isso, e inclusive nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo um link para este vídeo, que foi um vídeo assim que trouxe bastante engajamento, ele é um vídeo super importante, eu diria para você que ele é imperdível. Pois bem, pessoal, então eu já mostrei aqui para vocês qual foi a minha carteira inicial, e aí o meu primeiro dividendo, acho que isso foi o meu primeiro estímulo aí a acreditar nessa estratégia dos dividendos, né? Os dividendos, eles são basicamente o seguinte: no começo eles têm um efeito muito pequeno em relação à sua renda, tá? Mas ao longo do tempo eles começam a tomar um efeito muito maior. Então o primeiro dividendo que eu recebi, só para vocês saberem aqui a título de curiosidade, foi no dia 7 de maio de 2020. Eu recebi apenas R$ 2,70 de dividendos, referente a 5 ações da JBS, que eu já nem tenho mais, tá bom? E elas me pagaram aí 54 centavos por ação, mas basicamente foi a sementinha que me fez aí caminhar por esse rumo aí dos dividendos e que me fez acreditar nos dividendos, tá? Um detalhe super importante desse ano, que foi um erro muito grande meu, pessoal, foi o seguinte: quando eu parei para analisar no final do ano, que a gente sempre pensa, né, pô, depois eu vou ter que declarar no imposto de renda, quais ações que eu tenho, no final do ano eu observei que eu tinha 27
27 empresas na minha carteira, tá? Então, esse ano foi o ano que eu impus muito esforço e tive um retorno muito baixo. Aquilo que eu comentei para vocês no começo, e que o Sérgio comentou também, sobre os erros, eles foram diversos nesse ano de 2020, tá bom? Com as diferentes magnitudes, eu comecei a tomar consciência aos poucos. Quando eu observei, poxa, 27 ações na carteira, praticamente eu tava ali querendo imitar o Ibovespa, né? Não sei por que eu desenvolvi essa ideia, sendo que eu comecei apenas com 5 carteiras. Você comprou todas as ações do Ibovespa, do Ibovespa. Era melhor ter comprado um ETF, né, Sérgio, do Ibovespa. Mais fácil, tem a mesma quantidade. A mesma quantidade, né? Era muito mais simples, pessoal, ter comprado o ETF do Ibovespa. E até ETF tem menos ações que você, cara. Exatamente. Olha, pessoal, em 2020, ó, eu cometi os mais diversos erros possíveis, tá bom? Então, ó, seguindo adiante. E aí, o que eu resolvi ali me intitular, tá? Em 2020, eu me tornei um investidor acumulador. Sabe aquela pessoa que começa a acumular um monte de coisa em casa, quando ela vê, já virou uma bola de neve, que é difícil dela identificar o que é o essencial e o que não é o essencial, é exatamente a minha carteira em 2020, tá? E aí eu era um investidor totalmente pulverizado, poucas ações, mas um monte de empresas, tá? É exatamente isso que eu apresento para vocês aqui em termos de última dica, tá? Referente ao ano de 2020. E aí são duas dicas importantes também nesse caso de erro, é que você, por exemplo, diversificou tanto que às vezes o que você recebe de dividendos nem é prazeroso, porque você ganha de 29 maneiras em meses diferentes, verdade. 50 centavos de um, 10 centavos do outro. Quando você vê, você não consegue somar, somente não sabe quanto você ganhou. É mesmo. E aí, se você tem 3, 4, 5 carteiras ali só, 5 só ações na carteira, você recebe ali 30, 40, 50, tem um impacto 100 muito maior, né? Muito maior na sua mente. Você gosta, começa a querer acreditar, investir mais, ver o valor no bruto. Verdade, né? verdade, hein, Sérgio? Montante. Comprar a ideia da empresa, né? Senão você tem um monte de empresa, você não consegue separar o joio do trigo, né? Isso. E outra ideia importante também é que nem eu falei, né? Saber desistir dessas compras, porque você tinha 29 ações. Você teve que, mesmo com a ação que você teve perda, você tem que desistir, saber aceitar a perda. Aceitar a perda e seguir em frente, seguir em frente, vender e comprar ações que realmente valiam a pena, exatamente. Porque essa perda vai se dissipar depois e você vai começar a melhorar. A pior coisa é você ficar persistindo nesse erro, né, Sérgio? Verdade. Pois bem, pessoal, então, ó, seguindo adiante, agora nós vamos pro ano de 2021, tá? Então, só recapitulando, em 2020 eu recebi aproximadamente R$40 de dividendos por mês, tá bom? E um aporte médio aí de R$4.000 por mês. Vamos agora para 2021, pra gente ver o que aconteceu em 2021. Bem, em 2021, conforme vocês podem observar aqui no gráfico, tá? As barrinhas já são bem maiores, tá bom? Então, os dividendos trimestrais que eu fui recebendo em 2021, eles já tiveram uma magnitude maior se comparado a 2020. Vamos ver aqui no detalhe exatamente quanto que eu recebi em média por mês, quanto que eu aportei em média por mês, tá? Além dos erros, acertos e as dicas importantes, tá? Então, primeiro ponto importante é o seguinte, a média de dividendos que eu recebi por mês em 2021 é algo próximo a R$400, foi um aumento bem expressivo se comparado à média de R$40 de 2020. Vejam que assim, às vezes a gente imagina que para que os investimentos tomem ali um efeito bem importante, vai demorar 10 anos, 15 anos, nada disso, pessoal. Conforme eu fui melhorando, algumas pequenas escolhas de um ano para o outro já teve um efeito bem positivo. Os aportes, conforme vocês podem comparar, também eles aumentaram se comparado ao ano anterior. Por quê? Porque aí eu comecei a ganhar um pouco mais de confiança. No começo, lembrem, o meu primeiro aporte foi de aproximadamente R$700. Agora, o meu aporte médio mensal em 2021 já foi algo em torno ali de R$6.000, tá bom? Então já teve um aumento bem expressivo. O efeito bola de neve, que é aquilo que eu comento com vocês, que é a divisão entre os dividendos e os aportes do ano, tá bom? Que é para ver esse efeito mesmo ali propulsor dos dividendos, foi de 6%. Comparativamente, a Selic de final de ano foi de 9,25%. O efeito bola de neve ainda ficou abaixo da Selic, né? As pessoas gostam muito de comparar os dividendos com a Selic. Então, em termos de efeito bola de neve, nesse ano ainda continua abaixo. O melhor mês de dividendos, isso daqui foi super interessante, tá? Foi o mês de maio de 2021, tá bom? Nesse ano. Nesse mês eu recebi aproximadamente R$900 e teve um detalhe super importante desse mês, Sérgio, é que em um mês só eu consegui superar todos os dividendos de 2020. Isso será que acontece com frequência nos dividendos ou às vezes é um mero acaso? Acontece bastante, até porque empresas pagam em momentos diferentes, né? Diferente dos fundos imobiliários, que paga todo mês, que às vezes a pessoa prefere o fundo imobiliário porque recebe todo mês. Tem a recorrência, né? Mas os dividendos, final do trajeto, sempre supera os fundos imobiliários. Isso é uma estatística que a gente já viu e isso continua. Então, vale a pena você não receber todo mês, a cada, sei lá, 2, 3 meses, mas você recebe um montante maior. E às vezes você vê um montante maior te dá uma satisfação
proporção muito maior, né? Ao invés de vir só 200, 200, receber 900 de uma vez. Pô, nossa, isso daí te gera uma satisfação. Demais. Você receber a notificação, né, cara? Nossa, você recebe a notificação, pessoal, da corretora. Entrou dividendo na conta, é motivo para festa, gente. É você ganhar dinheiro dormindo, tá bom? Exatamente. Exatamente. Vamos lá, pessoal. Seguindo adiante, por outro lado, em 2021, o meu pior mês, assim, em termos de dividendo, foi janeiro, tá? Em janeiro, eu ganhei algo ali em torno de R$50. E aqui eu deixei uma ressalva bem importante que eu tô classificando aqui, ó. Janeiro é um mês fraco de dividendos. Vocês vão reparar que isso vai acontecer em outros anos, mas espera um pouquinho mais que você vai acompanhar essa informação com calma. Porém, pessoal, nem tudo são flores, nem tudo é maravilha no mundo dos investimentos. O que eu notei foi o seguinte, eu ainda estava persistindo em alguns erros que eu cometi em 2020. Eu tive extrema dificuldade para corrigir esses erros. Quais? A pulverização da carteira, o ego, o fato de você comprar uma ação por causa de uma dica. Tudo isso, Sérgio, é muito difícil para quem está começando, né? Você comprar ação com base em dica e tudo mais, né? Aí que o pessoal começa a pulverizar demais. Teve até um comentário no vídeo anterior falando sobre isso. Ele pulverizou demais e aí depois ele viu que ele perdeu muito dinheiro por causa disso. Pulverizou, perdeu em carteiras que não valiam a pena. Exatamente, ações que não valiam a pena. Quando você acaba pulverizando a sua carteira, se o seu objetivo, por exemplo, é receber dividendos, você vai receber um dividendo bem inexpressivo. Isso não vai te motivar a investir cada vez mais em ações, tá bom? Infelizmente, eu tive muita dificuldade para reconhecer esses erros, tá? Tanto é que no final de 2021, se não bastasse os erros de 2020, eu só consegui diminuir em 1 a unidade ali. Se em 2020 eu tinha 27 empresas, em 2021 eu tinha 26. Então, novamente, muito esforço, baixo retorno. Continuei sendo um investidor acumulador, tá, pessoal? Muitas empresas e poucas ações. Passando adiante, agora vamos para o ano de 2022. Quem sabe eu não corrigi alguns dos erros que eu cometi em 2020 e 2021. Antes de falar sobre a minha trajetória em 2022, Sérgio, tem um ponto super importante que antes de começar a investir, a pessoa tem que construir uma reserva de emergência, não é verdade? Exato, a gente tem um vídeo falando sobre isso. Crucial que você tenha uma reserva de emergência, porque você começar a investir em ações sem ter uma reserva de emergência é dar um tiro no pé, né? É dar um tiro no pé. Porque aí, pessoal, o que pode acontecer? Vamos supor que ocorre algum imprevisto. Aí você decide, poxa, a minha única reserva, entre aspas, está em ações. Você se desfazer das ações é algo muito ruim, porque você perde o dividendo, você perde a valorização e se a sua carteira estiver desvalorizada, você vai precisar realizar prejuízo, tá bom? Então, não se esqueçam disso, reserva de emergência, nós temos a gente vai deixar o link ali na descrição também. Isso, vamos deixar um link na descrição do vídeo, onde vocês poderão assistir esse vídeo aí sobre reserva de emergência. E outro ponto importante também, lembrando que a sua carteira que você está mostrando aí é somente da sua carteira de ações. Isso, carteira de ações. Renda fixa, previdência privada, não mostrei ainda. Reserva de emergência, reserva de emergência tá em outros lugares. Porque caso você precise pra alguma coisa, ocorrer alguma coisa, você usa. A gente vai falar, ficando até o final do vídeo, a gente vai falar quanto que você ganha por mês de dividendos, para saber, pô, realmente eu consigo me aposentar com esse valor ou não? Os acertos, exatamente. Fez com que você conseguisse se aposentar em 6 anos. Qual que é a minha carteira hoje, né? Isso. Porque eu falei, poxa, eu tinha cometido vários erros no começo. Se você quiser saber qual que é a minha carteira atual, fica até o final do vídeo comigo, que vem bastante informação por aí. Você vai saber como que eu invisto em ações hoje. Que foram comentários também. Que surgiram no outro vídeo, né? Que surgiram no outro vídeo. Isso, bora lá. Pessoal, agora em 2022, conforme vocês podem perceber, as barrinhas também já tiveram um aumento se comparado a 2021. E um ponto super importante foi o seguinte, ó, do segundo, terceiro e quarto trimestres, elas se mantiveram mais ou menos estáveis, tá bom? Então, os dividendos, eles oscilam muito de mês para mês. Então, o ideal é você analisar por trimestre, é que nem o Sérgio comentou em um momento anterior. Nos fundos imobiliários, você recebe ali todo mês. Com ações, não. Pode ser que você receba a cada 3 meses, 4 meses. Então, você tem que ter esse controle. E o ideal é você fazer um controle trimestral, além do controle mensal. Então, bora lá, sem mais delongas, vamos ver aqui os fatos importantes, erros, acertos e dicas de 2022. Em 2022, pessoal, o que aconteceu? A média de dividendos, ela já aumentou, hein, comparado ao ano anterior. Agora já tá algo em torno de R$750, tá bom? Teve um aumento, assim, de 100% se comparado à média do ano anterior. Então, ufa, apesar de todos os erros que eu cometi, eu fui melhorando aí nos dividendos, né? Então, considera aí um ponto para mim também, tá? Com relação ao total de aportes, ficou ali algo em torno de 6.700, então teve um aumento
aumento bem pequeno ali comparado ao anterior, mas todo aumento tem que ser celebrado, tá bom? Só o fato de você estar investindo um pouco mais, isso já é algo super positivo. Em relação ao efeito bola de neve, foi em torno de 11% e a Selic de final de ano, 13,75%. Pessoal, é difícil você acompanhar a Selic com dividendos, tá bom? Isso é algo histórico, tá? E ainda mais porque o Brasil é um país onde os juros são altíssimos, né, Sérgio? Esse é um problema recorrente do nosso país, né? Juros altos. Isso é muito difícil e isso acaba estrangulando praticamente as empresas, né? Muito, para quem precisa de empréstimo. E aí vai repassando para o usuário, né? O consumidor. Exatamente, pessoal. Não tem para onde fugir. Tem lado bom, tem lado ruim. Para quem tem dinheiro, normalmente... Sempre tem jeito de ganhar dinheiro, né? Sempre tem jeito de ganhar dinheiro. Então, vamos lá, pessoal. Seguindo adiante, em 2022, melhor dizendo, o melhor mês de dividendos foi o mês de junho, que eu ganhei aí algo em torno de R$ 1.600. Isso representou mais que 1/3 do que eu ganhei em 2021. Esse começou a ser um efeito bem interessante que eu notei. Os dividendos de um determinado mês, eles começaram a representar um percentual bem grande se comparado ao total de dividendos do ano anterior. Por outro lado, o pior mês de dividendos, voltamos a falar de janeiro, que eu comentei com vocês. Janeiro, que é um mês super importante, reajuste de matrícula, imposto. Pois é, pessoal, sinto te dizer, mas você tem que fazer uma reserva legal, até mesmo com dividendos, porque não adianta você esperar que vai receber muito dividendo em janeiro, tá? O meu primeiro choque de realidade, Sérgio, foi o seguinte: em 2022 eu realizei um prejuízo bem forte, eu não sei se eu já comentei com você, tá? Mas eu precisei realizar um prejuízo, tá bom? Mas foi muito importante, porque basicamente eu eliminei as laranjas podres da minha carteira. Se você tem alguma laranja podre da sua carteira, aquela ação que está servindo mais ou menos como uma âncora, que está pesando para baixo o retorno do seu investimento, não deixe de deixar um comentário assim, ó: eu preciso me livrar das laranjas podres da minha carteira, das âncoras da minha carteira. Todo mundo em algum momento vai ter uma ação assim na carteira, né, Sérgio? Sempre. Às vezes até uma queridinha que você gosta, alguma ação, verdade, hein? mas tem que saber desistir dela e aceitar a perda, porque nem toda ação vai voltar ao valor que era antes. Então, exato, só aceita e compra uma ação melhor. Isso, e às vezes, pessoal, uma tese de investimentos que a gente tem no início, ela não se confirma no médio e longo prazo. Então você tem que estar disposto e disposta a rever o seu investimento. É por isso, né, Sérgio, que a gente estuda constantemente, que a gente acompanha o balanço das empresas, exatamente para ver se aquilo que a gente esperava foi concretizado ou não. Se não foi concretizado, a gente tem que fazer uma análise novamente. Sim, isso é bem comum. Tem assessoria, mentoria que a gente faz, que isso. Tem muito cliente que tem 20, 30, 40 ações. Tem pessoa que a gente já viu com 60 ações. 60 ações, pessoal. Pois é. Loucura. Nem a gente sabia o que fazer. Nem a gente sabia o que fazer. A pessoa, se eu tinha o Ibovespa, a pessoa tinha o S&P, né? Aí era um monte de ação mesmo. Beleza, pessoal? Pois bem, seguindo aqui adiante, então o que eu comentei com vocês foi o seguinte: em 2022 eu precisei realizar um prejuízo muito forte, mas isso foi importante para o meu amadurecimento. No final de 2022, ufa, agora sim eu terminei o ano com 15 empresas. Já foi uma melhoria considerável se comparado às 27 empresas que eu terminei em 2020, às 26 empresas que eu terminei em 2021. Agora melhorei, graças a Deus, apenas 15 empresas na carteira no final do ano. Para declarar no imposto de renda foi muito melhor, tanto as empresas quanto os dividendos. Isso me ajudou bastante. Então, no caso de 2022, eu tive muito esforço, mas o retorno já foi médio, tá bom? Na minha opinião, eu ainda continuei sendo um investidor acumulador, aquele investidor pulverizado que gosta de ter muitas empresas, porém poucas ações de cada empresa. Vamos seguir agora para 2023, então já melhorou bastante o cenário de 2020 para 2022, mas vamos ver aí, agora 2023 eu acho que teve um ponto de virada super importante. Em 2023, pessoal, observem aqui no gráfico, tá bom? Que as barrinhas já estão bem maiores, porém no quarto trimestre teve uma quedinha. Isso é normal, isso acontece com dividendos de ações. Teoricamente, se você tem fundos imobiliários, a tendência é que seja mais estável, mas quando são dividendos de ações, isso costuma oscilar bastante. Então, vamos ver agora quais foram os fatos importantes, erros, acertos e dicas que eu tenho para passar para vocês aqui em 2023. A média mensal de dividendos de 2023 já melhorou bem se considerado a 2022, praticamente dobrou, né? Teve um aumento ali de 100%, então eu consegui alcançar R$ 1.500 aí em termos de média mensal. R$ 1.500 já é um valor bem considerável, né, Sérgio? Pô, hoje o salário mínimo tá 1.518, então em 2023 estava menos que isso, né? Já dava para receber um salário mínimo só de dividendos, né? Dinheiro extra de um trabalhador que ganha um salário mínimo. Sim.
Imagina, disso de dinheiro extra. Dinheiro extra, né? E às vezes, Sérgio, a pessoa imagina que ela só consegue se aposentar dependendo do INSS, né? Nós já temos um vídeo falando sobre isso, viu, pessoal? Sim. Comparando os investimentos com o INSS. Vale a pena o pessoal assistir, né, Sérgio? Vale. Acho que foi um dos primeiros vídeos que a gente fez. Um dos primeiros vídeos que nós fizemos. Muito bom. Vale a pena você dar uma conferida. Nós vamos deixar o link na descrição do vídeo. Então, voltando aqui, pessoal, para a minha carteira em 2023, a média mensal dos aportes foi algo em torno de R$ 4.600. Então, vejam que teve uma queda nos aportes, tá bom, gente? Tiveram alguns fatores pessoais nesse ano super importantes, tá? Comprar imóvel, casar, foi algo super importante para que eu pudesse progredir bem na minha vida pessoal e, consequentemente, eu tive que abrir mão de algumas coisas em termos de investimento. Isso é super normal, gente, não tem problema, tá? Se você precisa realizar uma conquista pessoal que é super importante para você, para o seu companheiro ou companheira ou para sua família, e você precisa diminuir seus aportes, segue o jogo, depois você vai retomar isso sem problema algum. Um exemplo muito bom disso verdade, pode comentar é que aí, você estava comprando apartamento isso, e eu acho que foi por causa de amortização. Se você for pensar, a gente tem que fazer um vídeo sobre isso também. Verdade, hein? Porque amortizar vale mais a pena do que você colocar um investimento. Sim. Porque se você... Vou dar um exemplo bem simples aqui. Verdade, eu amortizei o meu carro. Sim. O meu carro paga R$ 2.500 por mês. Eu paguei 2 parcelas no final, cada uma R$ 1.200. Paguei R$ 2.500. Boa. E eu economizei R$ 2.600. Porque no total das duas parcelas, se eu deixasse para pagar lá no final, eu ia pagar 5.000, que é a soma de 2.500 e 2.500. Sim. E em maneira alguma, esses 2.600, se eu deixasse 5 anos, não ia render esse valor que eu economizei. Exatamente. Pessoal, essa questão da amortização... Então vale mais a pena amortizar do que colocar no investimento. Colocar no investimento. Por quê? Isso daí que o Sérgio comentou é super importante, gente. O investimento é um investimento de risco. Os juros que você paga no mês é certo. Então, a amortização, ela vai fazer com que você pague menos juros. Consequentemente, isso vai te liberar um fluxo de caixa no futuro, tá bom? Então, na minha opinião e na opinião do Sérgio também, conforme ele já comentou, entre você investir e você amortizar, não tenha dúvida, tá? A amortização vai te trazer um retorno certo, enquanto o investimento, o retorno é incerto. Por falar em amortização, nós temos um vídeo comparando saque, price, vale a pena a pessoa também conferir, né, Sérgio? Se ela tem algum financiamento em vista aí, né? É verdade. Principalmente de imóveis, né? Minha Casa Minha Vida, etc e tal. Sim, tá tudo explicado lá no vídeo. Tudo explicadinho, gente. Vale a pena. Depois a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Vale a pena você dar uma observada. Pois bem, seguindo aqui adiante, pessoal, no caso de 2023, o total de dividendos dividido pelo total de aportes, que é o efeito bola de neve, deu 32%. A Selic no final desse ano ficou em torno ali de 11,75%. O efeito bola de neve, basicamente, foi, digamos, o triplo da Selic. Então, às vezes, a pessoa fica muito focada na Selic, não, porque a Selic tá 15, 14, 13, vou ficar ali sentado no sofá e ver o dinheiro, ó, tranquilo na Selic. Às vezes, vale a pena você fazer a conta e colocar o pezinho na água, ou seja, investir em renda variável, se expor um pouco mais ao risco, obviamente, com muito estudo, com muita disciplina, e também com uma estratégia muito bem delimitada. Nesse ano de 2023, só para vocês entenderem como que começou a tomar um pouco mais forma, um pouco mais consistência os meus dividendos, no mês de agosto eu ganhei algo em torno de R$6.000. Poxa, Sérgio, R$6.000 é como se fosse um 13º para muita gente, né? E eu ganhei em agosto, né? É um 14º, né? É um 14º aí. Aí é show verdade. De bola. Aí é show de bola, gente. Você pensando ganhar... que, na verdade, 2, né? 14º e 15º. Porque pensando pela média brasileira, que 3 em média mil, 3.000, R$3.000. 2 salários. Poxa, 2 salários. Pessoal, imagina você antecipar 2 salários em pleno mês de agosto. E se for pensar em salário mínimo? E salário mínimo aí já daria 4 vezes, né? O salário mínimo hoje tá 1.500. Exato. Beleza? Então, pessoal, a gente não pode subestimar o poder dos dividendos. O pior mês em 2023 foi em maio, tá bom? Em maio, zerado, zero, nada. E isso não aconteceria com fundos imobiliários, tá bom? Mas, como eu optei por investir em ações, eu já estava ciente disso, tá bom? Em 2023, eu adotei 2 conceitos importantes na análise fundamentalista, que é o preço teto e a margem de segurança. Se eu soubesse disso antes, eu teria cometido muito menos erros. Sérgio, o preço teto e a margem de segurança, eles são super importantes para todo mundo que quer investir em dividendos, não é verdade? Exato, para tentar evitar um pouco do risco que você está tendo nas ações. Porque a ação, né, investimento na Bolsa de Valores já tem um pouco de risco, né? Sim. É arriscado. Então, você tentar mitigar esse risco é muito importante. A margem de segurança te ajuda nisso. O preço teto também. O preço teto também. Pessoal, no final de 2023, aí a coisa mudou drasticamente, tá? Eu terminei o ano com apenas 6 empresas na minha carteira. Nesse ano, eu implementei um esforço médio e tive um retorno bem alto. Aí,
eu comecei a me caracterizar como um investidor que eu vou chamar de minimalista, ou seja, um investidor concentrado. Então foi uma mudança drástica na minha estratégia. Eu passei a confiar em poucas empresas, mas ter muitas ações dessas empresas. Então eu saí de um investidor pulverizado, que tinha muitas empresas e poucas ações, para um investidor concentrado, que tem poucas empresas e muitas ações dessas empresas. Vamos seguir agora para o ano de 2024? E eu imagino que você fez isso depois de ter lido um pequeno livro que te ajudou a entender, a botar isso na prática. Verdade. De como você ser mais minimalista, de um rei, né, cara? Verdade, pessoal. Não podemos. Foi isso. Eu chuto que seria isso. Com certeza influenciou. Pessoal, uma leitura super importante para você que está investindo com foco em dividendos é o livro do Luiz Barsi Filho, O Rei dos Dividendos. Você precisa conhecer a trajetória do maior investidor da Bolsa Brasileira. Simples assim. Então, aprenda com quem já percorreu a trajetória que você almeja percorrer. Será é um livro super importante. Caio? Ele ganha só 1 milhão por dia? Só? 1 milhão por dia. Acho que deve estar 1,5 milhão, se eu não me engano. 1,5 milhão, 1 milhão por dia. Tá tranquilo, né, Sérgio? De dividendos, hein? De dividendos. Pois é, pessoal. Isso daí é A gente vai deixar o link também desse livro. Vamos deixar o link desse livro na descrição. Caso você queira adquiri-lo, fazer aquela leitura, se informar cada vez mais, ter um conhecimento maior também, né? E com certeza vai nos ajudar, certamente. Pois bem, seguindo aqui adiante, pessoal, em 2024 as barrinhas já aumentaram se comparado a 2023, elas estão mais estáveis, tá? Vamos ver agora quais foram os fatos importantes, erros, acertos e dicas referente a 2024. Total de dividendos aqui, ó, foi aproximadamente R$29 mil, mas a média mensal dos dividendos foi algo em torno de 2.400, melhorou bastante se comparado a 2023, hein? Algo em torno de 60%. Então, ano após ano, os meus dividendos foram crescendo, isso é um ponto positivo. Em termos de média mensal de aportes, aí eu voltei, consegui ter o apartamento, ufa, tranquilo, já tô melhor estabilizado ali, casamento, tudo mais, emprego, aí eu consegui retomar os aportes. Vocês lembram que de 2022 para 2023 diminuiu, mas agora já voltou numa crescente, tá bom? Então a média mensal de aportes, vejam, foi algo em torno de quase R$9 mil, tá bom? 90% a mais se comparado a 2023. Aí tudo bem, né, Sérgio? A pessoa pode imaginar, poxa, mas o Caio, professor de matemática do ensino fundamental, conseguiu investir 8.900, ele está muito fora da realidade brasileira. Mas o importante, né, Sérgio, é a pessoa investir, seja com muito, seja com pouco, né? Isso, sem contar que não é todo o valor do seu salário. Também é da bola de neve que tá vendo. Exatamente. Porque assim, vem lá de 2020 que você tá colocando. Então, cada mês que você coloca, tem mais dividendos para você colocar. Então, não é desses 8 mil e pouco. Não é tudo que eu tirei do meu bolso. Você tá colocando só de dividendos, mais 2 mil, 3 mil. Exatamente. Aí vai dependendo também dessa bola de neve. Não é só do seu salário que não é só do meu salário. Exatamente. Essa é a sacada, pessoal. O que acontece com os dividendos é como se as empresas estivessem te dando dinheiro para você investir. Aí você vai ter escolha. Eu vou querer investir mais, vou querer gastar em algo pessoal. Essa é uma escolha que você vai fazer. O importante é, o dinheiro cai na sua conta no dia informado pela empresa. O que você vai fazer com a grana, aí depende de você. Beleza? Seguindo adiante aqui, pessoal, o efeito bola de neve em 2024 foi de 28%, hein? Foi mais que o dobro da Selic de final de ano, que foi 12,25%. O melhor mês de dividendos foi o mês de agosto, onde eu recebi algo em torno de R$7 mil. Então, realmente, a gente começa a perceber que alguns meses você tem aquela pancada nos dividendos, tá bom? E esses meses, eles são super importantes para você se preparar. Por exemplo, eu, enquanto professor, viu, Sérgio? Não sei se eu comentei com você, tá? Como as férias do professor, obrigatoriamente, elas ocorrem em julho, geralmente em agosto é um mês muito perigoso para os professores, né? Porque saiu de férias, gastou tudo, viagem com a família, vai pro Nordeste, praia, aí volta em agosto, o salário não cai. Zero dividendos. Zero dividendos, né? Ou zero salário, melhor dizendo. Também. Então, para mim, enquanto professor, receber dividendos em agosto é super importante, porque o que eu não vou receber de salário, eu vou receber dividendos. Então, teoricamente, esse mês está coberto. Não que eu utilize os dividendos para fins pessoais, mas se eu precisar, não tem problema também, né, Sérgio?
Exato, às vezes é necessário, né? Às vezes você quer usar um mês só, não faz mal também. Não faz mal também. Lá no futuro também vai ter um momento de você poder usar os seus dividendos. Sim, exato. É o sacrifício agora que vai lá no futuro, deixar lá no futuro tranquilão. Pessoal, seguindo adiante, ó, em outubro foi o pior mês de dividendos, zerado, tá bom? Isso não aconteceria com fundos imobiliários. Novamente bate aquela questão, ações ou fundos imobiliários. Eu, Caio, invisto em ações, tá bom? Mas tem pessoas que investem em fundos imobiliários. Se o pessoal quiser que a gente faça um vídeo sobre fundos imobiliários, certo? É só deixar um comentário aqui no vídeo, né? Que a gente vai entrar nesse tema também, né? Deixa um comentário, fundos imobiliários. Isso. E aí a gente vê. Se conseguir ali, tiver bastante pessoa querendo, a gente faz um vídeo, não tem problema, pessoal. Então, ó, deixa um comentário aí que isso daí vai ser super importante pra gente saber que vocês querem um vídeo sobre fundos imobiliários, tá bom? E aí, em 2024, finalmente, eu comecei a entender a lógica de investir em ações, tá bom? É assim que eu julgo a minha trajetória de 2020 até 2024. No final de 2024, ufa, 4 empresas apenas, super tranquilo para administrar, muito melhor do que as 27 que eu tinha lá em 2020. Aí, novamente, um médio esforço e um retorno alto, tá bom? Isso foi super importante para que desse uma guinada nos dividendos. E aí, novamente, me constituo aí como investidor minimalista. É aquele concentrado, poucas empresas e muitas ações dessas empresas. Agora, Sérgio, chegamos finalmente ao ano de 2025, hein? Que é esse ano agora que nós estamos lidando, certo? E será? Vem muitas dicas por aí, né? Agora é um momento crucial, vamos ver a carteira. Vamos ver a carteira. Pra quem ficou até aqui, vai poder ver a sua carteira, quanto você tá ganhando agora numa média mensal. Exatamente. Né? Será que você tá aposentado? Já tô aposentado? Será, hein? Pessoal, não deixem de deixar o like nesse vídeo, deixa um comentário, inclusive, se você quer saber quando que eu vou atingir, por exemplo, 100 mil de dividendos. Isso é super importante, porque teve um outro comentário no vídeo, Sérgio, quando eu comentei o segredo que fez me aposentar em 6 anos, que as pessoas achavam que eu já era milionário, né? Será que eles estão certos ou não? Vamos ver agora no final. Vamos ver agora no finalzinho. Vamos lá, pessoal. 2025. Chegamos ao ano de 2025. Se você reparar aqui no gráfico dos dividendos trimestrais, as barrinhas foram decrescentes. Ou seja, eu comecei o ano ganhando muito dividendo e eu tô terminando o ano ganhando muito menos dividendo do que no começo, tá? É o que eu comentei com vocês. Nas ações, os dividendos são variáveis, assim como nos fundos imobiliários. Aqui nos fundos imobiliários você recebe todo mês, tá bom? Mas, como eu já estava consciente disso, isso não me surpreendeu. Mas, obviamente, como todo investidor, isso liga um sinal de alerta que sempre a gente precisa revisar a nossa estratégia, as ações que estão na nossa carteira, entender os fundamentos, por que decaiu o dividendo. Sem mais delongas, vamos ver aqui a média mensal dos dividendos aqui, pessoal, em 2025, esse ano, apenas está em torno de R$ 3.400 por mês. Sérgio, então isso, teoricamente, significa que eu já recebo de dividendos mais do que 2 salários mínimos, certo? Mais do que a média brasileira. Mais do que a média brasileira. Então, acho que você, caso você quisesse... Caso eu quisesse, daria para se aposentar. Não seria o ideal, tá bom? Porque a gente sabe que a inflação vai aumentando ano após ano e que a gente precisa reinvestir os dividendos e que o trabalho é algo super importante para a nossa trajetória profissional e pessoal também. Então, embora eu já receba essa magnitude de dividendos, isso não faz com que eu deixe de trabalhar ou simplesmente comece a utilizar os dividendos para as minhas contas pessoais, né, Sérgio? Mas dá uma tranquilidade, né? Dá uma tranquilidade. Que caso aconteça alguma coisa, tudo bem que você tem a reserva de emergência, mas ali você também tem os dividendos, pagar ali as contas, caso necessário. Se perder um emprego, perdi emprego. Escolher quais empregos também, né? Você isso não é super importante. Você perdeu o emprego, você não fica desesperado. Sim, exatamente. Pessoal, exatamente. Então, por exemplo, eu, Caio, professor, tá? Se alguma escola chegar para mim, pô, Caio, valeu, tal, não vou mais contar com você pro ano que vem, tudo bem. Os dividendos, eles vão me trazer uma tranquilidade, assim como me trouxeram no final do ano passado, tá? No final de 2024 eu fui demitido e o fato de receber bons dividendos me trouxe uma tranquilidade para procurar emprego e também pensar nas propostas que foram surgindo. Então, vamos lá. Pessoal, seguindo adiante, a média mensal de aportes desse ano, ela foi bem mais elevada se comparado aos outros anos. Esse valor aqui de R$21.000, R$22.000, é porque eu acabei investindo na minha rescisão. Então, conforme eu comentei com vocês, como eu fui demitido no final de 2024, então você recebe a rescisão, recebe o saldo do FGTS, e aí eu tomei a decisão de investir. Por isso que é importante você ter uma reserva de emergência, até mesmo para conseguir aplicar
um outro dinheiro caso você queira dar uma guinada aí na sua carteira de ações. Nesse ano, os dividendos ainda não acompanharam esse volume de investimentos que eu fiz, mas certamente no médio e longo prazo eles vão responder a esse investimento que eu fiz esse ano. O efeito bola de neve, por enquanto, está em 16%, nada mal, considerando que a Selic atual está em 15%, então digamos que está ali, ó, basicamente bem equiparado. O melhor mês de dividendos esse ano foi uma coisa que me impressionou muito, Sérgio. Eu comentei com você quanto que eu recebi dividendos em março? Não comentou, não. Não comentei. Então, pessoal, essa é uma novidade. É uma novidade até para o Sérgio. Isso daí, gente, quando eu vi esses dividendos, eles me impressionaram. Pessoal, em um mês apenas, eu recebi 17 mil reais de dividendos. Nossa. Sérgio, isso é algo, às vezes, inimaginável, né, quando a gente está começando a investir. Se pensar que esse valor que você recebeu em um mês, e ainda nem acabou o ano, foi no começo do mês, né? E ainda você vai ter outras empresas que pagam em outros meses, isso, que vai ter mais dinheiro, mas só 17 mil, pensar no montante, às vezes é um ano que a pessoa ganha. Exato. Então, isso, pessoal, é um efeito super importante, é o que eu falei para vocês. Às vezes, o dividendo de ações é isso, eles têm uma pancada em um determinado mês e você fica bem impressionado. Obviamente, eu não peguei esse dinheiro e saí gastando, tá bom? Aí eu fui utilizando de forma bem gradual, bem escalonada para ir reinvestindo na compra de outras ações. Pois bem, gente, o pior mês de dividendos esse ano, na verdade, foram alguns piores, tá? Foram 4 meses, fevereiro, julho, setembro e outubro, tá? Nesses meses eu não recebi nada. Então, se em março eu recebi em torno de 17 mil reais, tiveram 4 meses que eu não recebi nada. Segue o jogo. Então, é como se os 17 mil que recebi em março compensou o fato de eu não ter recebido nada em outros meses. A título de curiosidade, o último dividendo que eu recebi foi em agosto, tá bom? Que eu recebi algo em torno de R$ 7.400 da BB Seguridade, tá? Então eu recebi algo em torno de R$ 7.400, BB Seguridade, tinha 3.800 ações da BB Seguridade, e eu recebi em torno de R$ 1,94 por ação da BB Seguridade. Então, por isso que é importante você ter poucas empresas e muitas ações de uma empresa. Por quê? Quando você recebe esse dividendo, você vai ver sendo multiplicado por 1.000, 2.000, 5.000. Aí quando você vê a vírgula dando 3 casas para a direita, isso te dá uma satisfação muito grande. É totalmente diferente de você receber dividendos para 100 ações, 50 ações, 20 ações, né, Sérgio? Exato. Por isso que é bom você ter um pouco de diversificação, mas concentrar nas empresas certas. Exatamente. Então, pessoal, para aqueles que chegaram até aqui conosco, não deixa de o like, o seu comentário, tá bom? Dizendo exatamente qual que é a sua carteira, se você quiser comentar, eu acho que isso é super importante, porque agora eu vou mostrar para vocês qual que é a minha carteira, tá bom? A minha carteira de ações no momento, ela é composta por 16 mil ações do Banco do Brasil, 4.400 ações da BB Seguridade e 3.300 ações da Bradespar. Então a minha carteira é BBB, tá bom? Não é Big Brother, não confunda, tá bom? Não é Big Brother Bom, bonito Brasil. E barato. Bom, bonito e barato, exato, pessoal. Então, vejam que na minha carteira eu tenho um banco, uma seguradora e uma holding. Essas 3 empresas, Sérgio, elas geralmente são queridinhas de quem gosta de investir com foco em dividendos, né? Aparece bastante isso nas notícias, muita gente gosta, porque são empresas centenárias, empresas boas, então... Bem geridas, né? São empresas de setores perenes, tá bom? Então você não pode se esquecer disso. Invista em empresas de setores perenes se o seu foco são os dividendos, tá bom? Então mostrei para vocês a minha carteira. Bem, eu continuo sendo um investidor minimalista, concentrado, poucas empresas e muitas ações, tá? Então, para mim, tá, pessoal, não sei qual que é a sua estratégia, mas para mim, basicamente é como se eu tivesse encontrado aqui o caminho das pedras, é o que me faz ter um sono, ó, tranquilo, tá bom? E no sentido de investir em ações. Às vezes a pessoa fica muito preocupada de investir em ações, aquela empresa que eu investi, ficar olhando a carteira, né, Sérgio, dia, noite, tarde, fica ali super preocupado. Na verdade, a nossa estratégia de dividendos, a ideia é exatamente o contrário, né? É não olhar as ações. É não olhar ações. Você comprou certo. Comprou certo. Tudo perfeito. Pronto, confia na empresa, tudo perfeito. Só se você perceber alguma perda no fundamento, é que você vai revisar sua estratégia. Caso contrário, não. Tá bom? E tem um detalhe adicional esse ano, tá? Eu tenho uma previsão aqui de receber JCP no dia 24 de novembro, que é exatamente 24 desse mês, tá? Que é da Bradespar, aproximadamente R$ 2.300, tá bom? Se você investe na Bradespar,
vale a pena dar uma olhadinha lá no site de relações com os investidores da Bradespar, porque a empresa está com uma proposta, com uma previsão de pagar JCP, beleza? Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de ação, né? Isso, exatamente. Então, a gente só está mostrando a sua carteira. Exatamente. Né? Precisa tomar cuidado, procurar um assessor, né? Uma orientação correta. Isso, exatamente, pessoal. Então, o que eu estou mostrando aqui é a minha carteira e a nossa finalidade é meramente educativa, tá bom? Então, eu estou falando dos ativos porque são ativos que eu invisto. Se você investe ou não, é uma decisão sua, e se você quer começar a investir, vale a pena você estudar. Vamos agora para o resumo da ópera, informações essenciais desse vídeo. Fica comigo até o final, que agora é a parte super importante para ter um fechamento das ideias, tá? Então, vamos lá. O resumo aqui, pessoal, é basicamente o seguinte. Quando você observa os dividendos ano a ano da minha carteira, eles vêm aqui, ó, crescentes, tá bom? Então, isso é o que a gente espera que aconteça, né? Que eles possam aumentar ano a ano. E o detalhe é o seguinte, nesse ano, eu já recebi algo em torno aí de R$34 mil de dividendos. Eu falei para vocês que eu estou com uma previsão de receber algo em torno de R$2.300 de JCP da Bradespar, então eu já espero fechar o ano com no mínimo R$36 mil. Se você dividir por 12, já dá pelo menos R$3 mil por mês, tá bom? Então isso é super importante, porque eu, Caio, enquanto professor de matemática, é como se eu tivesse uma renda extra que já traz ali um conforto, uma estabilidade, uma liberdade. Beleza? Fechando aqui o nosso vídeo, pessoal, informações super essenciais para você que ficou com a gente agora até o final, é o seguinte, então, o total de dividendos da minha carteira desde 2020 já totaliza R$95 mil. Então, será que eu vou chegar aos R$100 mil até o final de 2025? Sérgio, será que valeria a pena a gente fazer um vídeo quando chegar nos R$100 mil de dividendos, hein? Acho que vale a pena. Se tiver bastante comentário, a gente faz. Pois é, se você quiser um vídeo onde eu vou te mostrar exatamente quando eu vou chegar em R$100 mil, deixa um comentário aqui, que ele é super importante, tá bom? Tá bem próximo, hein? Falta novembro e dezembro. Será que vou conseguir chegar aí no 100 mil? Isso é o que a gente vai te mostrar mais pra frente, tá? Bem, o total de aportes ali, pra quem achava que eu era um milionário, né, Sérgio? O pessoal achava no outro vídeo que eu era um milionário. Falaram, né? Que você estava ganhando 3 milhões. 3 milhões, que eu tinha um patrimônio de 3 milhões. Pessoal, ainda tô longe disso, tá? Conforme eu tô mostrando aqui pra vocês, ó, o total de aportes que eu fiz de 2020 até o momento é algo em torno ali de R$575 mil. Então, repito, tá? Eu ainda não sou um milionário, ainda tô longe disso. E o bacana é o seguinte, se você acha que para receber muito dividendo você precisa ter um patrimônio milionário, eu acabei de mostrar para você na prática que isso não é verdade. Eu mesmo consegui receber um valor de dividendos bem interessante, mesmo não sendo milionário, e sendo um professor. Às vezes as pessoas acham, né, Sérgio, que professor ganha mal, professor não sabe investir. Na verdade, eu mostrei aqui o contrário, né? É só querer, né? É só querer. Se você souber estudar, correr atrás, procurar se informar, acompanhar o canal da Dividendos Futuros, que tem bastante conteúdo, certamente você vai saber dar um primeiro passo. Pois bem, pessoal, e aí pensando no efeito bola de neve, foi algo em torno de 17%, tá? Considerando 2020 até 2025. Quando eu fiz um comparativo entre a minha carteira inicial e a minha carteira atual, aquela carteira inicial que eu comentei com vocês, tá? Que eu comecei com 5 empresas e tinha 29 ações, hoje eu tenho apenas 3 empresas, mas o total de ações é de 23.700. Então é aquilo que a gente veio comentando ao longo do vídeo. Menos empresas, mais ações dessas empresas, você vai receber um dividendo muito mais expressivo. Algumas dicas super importantes, tá? Para que você possa iniciar a sua trajetória, ou até mesmo você que já está na sua trajetória, para que a pessoa possa melhorar a performance de dividendos da carteira dela, né, Sérgio? Não é simples, né? Mas é possível. Com certeza. Deixa um comentário, pergunta pra gente, manda e-mail. Entre em contato, a gente deixa o nosso e-mail na descrição do vídeo, né? Exato. Então, se informe, pessoal. É possível você melhorar o rendimento de dividendos da sua carteira, tá? Para fechar aqui, 4 dicas essenciais. Menos empresas implica mais foco, portanto, faça o óbvio. Errar faz parte, mas persistir no erro custa muito caro no mercado de ações. Eu tive essa experiência na pele. Você deve se libertar do preço médio, focar no preço teto, tá bom? Então esquece preço médio, foca no preço teto e, além disso, na margem de segurança. E para fechar aqui o nosso vídeo, para que você possa ter confiança para dar um pontapé na sua jornada de investimentos ou até mesmo melhorar o seu desempenho nos investimentos, é o seguinte. Antes de começar, defina com clareza a sua estratégia. Sérgio, sem estratégia e sem reserva de emergência, a gente não começa a investir, né? Não dá.
Tanto que quando a pessoa quer começar a investir, se ela conversa com a gente pergunta primeiro, tem reserva de emergência? Já organizou a sua vida financeira pessoal? Porque sem isso não adianta você investir, é praticamente investir às cegas. Exato. Se a pessoa não souber quanto entra, quanto sai, quanto tem de reserva de emergência, não adianta, né, Sérgio? Exato. Pois bem, pessoal, então, se você ficou com a gente até esse momento do vídeo, eu te peço gentilmente que você possa deixar o seu like, que você possa deixar algum comentário no vídeo, falando se você gostou do vídeo, se você gostou da minha carteira de ações, se você quer que a gente faça um vídeo quando eu chegar nos 100 mil de dividendos. E além disso, se você considera esse conteúdo relevante, não deixa de compartilhar com aquele seu colega ou com a sua colega que também tem um foco nos investimentos e que também quer ganhar muitos dividendos. Até a próxima!